O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. No programa de hoje eu converso com Marcelo Paiva de Souza sobre o livro O Testemunho da Poesia, 6 conferências sobre as aflições de nosso século, de Czesław Miłosz. Marcelo Paiva é doutor em Ciências da Literatura, professor do Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas e também tradutor. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Gilberto. Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Obrigado. Vamos falar desse teu autor aí de difícil pronúncia, não sei se acertei a entrada, Czesław Miłosz. Quase perfeitamente, quase um polonês nato, Czesław Miłosz. Então tá bom. Quando a gente fala de tradução, a gente sempre quer saber quem é esse personagem, né, que foi traduzido e mereceu, de repente, essa atenção da gente, da tradução, né? É bom. Primeiro dado aí que eu sublinharia a importante iniciativa na qual consistiu o projeto de tradução e publicação dessa obra do Miłosz, em particular, pela editora da UFPR. Se trata de um autor da maior importância, antes de mais nada no contexto da literatura polonesa do século XX, mas também da literatura mundial. Enfim, recebeu o Nobel de Literatura. Já isso é um sinal aí, claro, da importância, da envergadura, né, do destaque da obra. E me parece que o livro publicado pela editora da UFPR veio dar mais força, dar mais ímpeto a um processo já de vários anos de lenta recepção da obra do Miłosz no Brasil. Primeiros sinais que surgiram a respeito do autor no Brasil se deram justamente em função da repercussão do Nobel de Literatura. E as primeiras obras dele... Que foi em que ano mesmo? Foi em 80. 80. E as primeiras obras que foram traduzidas nesse embalo, na esteira da premiação, foram obras de ficção, 2 romances do Miłosz, que saíram pela editora Perspectiva, só que então ainda não se tratou de projeto de tradução a partir dos respectivos originais. Os livros foram traduzidos a partir das traduções em inglês. Em inglês, essas primeiras traduções. Exato. Então você tem um longo intervalo de tempo em que o Miłosz está funcionando no Brasil só como um romancista, não antes de mais nada como um poeta e como um ensaísta. Talvez essas sejam as 2 frentes criativas de mais importância na obra dele. E justamente com a iniciativa da publicação do Testemunho da Poesia, você põe esse autor para circular numa tradução bem cuidada, diretamente do original, e que traz enfim à baila a reflexão do Miłosz sobre poesia polonesa, mas sobre poesia mundial do século XX, o que se somou à iniciativa de alguns anos antes da editora da UNB, que tinha publicado uma pequena antologia de poemas do Miłosz. E aí, finalmente, você tem, não digo que já seja um retrato de corpo inteiro do autor, porque ele tem uma obra imensa, enfim, muito prolífica. Que ano foi essa tradução da UNB, que eu conheço, mas não... Rapaz, eu já não me lembro exatamente, mas eu acho que foi ali... Você foi o tradutor em parceria, né? E o organizador, junto com um grande amigo lá da UNB, que é o Henryk Szewierski, professor lá do Departamento de Teoria Literária e Literaturas. Se não me falha a memória, foi em 2003 que o livro veio a lume. Uma antologia que foi publicada numa coleção muito bela lá da editora da UNB, chamada Aí Poetas sim do a Mundo. Primeira tradução feita Diretamente do original polonês. Aí você vê, primeiro então entrou em cena o poeta, né, diretamente do polonês. E logo em seguida o ensaísta, né, o Miłosz, pensador da poesia do século XX. E a gente tem agora um pouquinho mais... do autor, né? Um pouquinho da prosa de ficção, um pouquinho dos romances, um pouquinho da poesia, muito pouco diante do tamanho da obra poética do Miłosz, e agora um pouquinho do ensaísmo do Miłosz. Então, com a publicação da editora. Exatamente.
pelo que eu entendi, o peso maior está na poesia e no ensaio, não tanto no romance. Como que os romances dele, ele escreveu 2 apenas? Foi, apenas. Bom, antes de mais nada aqui eu reproduzo o juízo do próprio Miłosz, né? Ele em repetidas ocasiões insistiu nisso, que ele se definia antes de mais nada como um poeta, como um ensaísta, e muito menos como um prosador, como um ficcionista. Muito embora os 2 romances dele sejam muito interessantes. Um é uma espécie de prosa poética, muito rica, com muitos elementos autobiográficos, mas do maior interesse. E a tradução brasileira, muito embora tenha partido da tradução inglesa, é muito boa, foi muito bem feita, de muito bom nível. E o outro romance dele, chamado A Tomada do Poder, trata dessas questões complicadas e das quais o Miłosz foi uma testemunha privilegiada, que consistem nessa espécie de onda avassaladora dos totalitarismos, muito particularmente falando, esse conflito de ideologias que vai desaguar na Segunda Guerra Mundial, de um lado no totalitarismo nacional-socialista alemão e de outro no totalitarismo soviético, e a Polônia ali exatamente como alvo preferencial. Levando porrada de todo lado. De todo lado. O corredor polonês ao pé da letra, né? Esses 2 cataclismos históricos desabando ali simultaneamente sobre o país. E o Miłosz assistindo a tudo isso de muito perto, né? Ele tá em Varsóvia durante a guerra. Quando ele quando ele foge? Sai da Polônia na década de 50. É o momento em que ele rompe, em definitivo, com o governo comunista instalado na Polônia depois da Segunda Guerra Mundial. A trajetória, aliás, é muito significativa, porque o Miłosz, na juventude, tinha ideias, ou simpatias, inclinações de esquerda. Mas, claro, de novo, como uma testemunha privilegiada do que foi o chamado, né, socialismo real, depressa ele chega à conclusão de que é absolutamente impossível a convivência entre um intelectual livre, crítico, e o tipo de regime, o tipo de poder que se instala na Polônia. Ele vai falar, ele não vai conseguir ser um artista realista, socialista, né? Quer dizer, se recusa terminantemente a ser um mero peão na política cultural imposta pelo partido, né? Imposta por Moscou e, em seguida, imposta a todos os outros países por trás da cortina de ferro. Ele tenta fazer isso. Ele diz que, em algum momento, viveu de forma especialmente dramática um processo que ele chamou, com bastante ironia, de conversão maciça à nova fé vinda do leste. Muitos intelectuais... Ele encara como uma religião, né? Quase como uma nova religião. Muitos intelectuais poloneses se deixaram levar por essa onda, se renderam por uma razão ou outra aos apelos, ao canto de sereia do partido do novo poder. Miłosz não, o que acaba levando então com que ele rompa com o regime, emigra, vai inicialmente para a França, passa alguns anos lá, muito difíceis, muito complicados, por conta de trabalho, enfim, condições materiais de vida muito complicadas, até que finalmente recebe um convite de trabalho dos Estados Unidos, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, vai para os Estados Unidos e lá passa a ser professor de literaturas eslavas. E prossegue criando. O interesse é que nessa situação de exílio, o Miłosz nunca abre mão da sua própria língua. Ele persiste como um poeta polonês, muito embora afastado da Polônia, sem a possibilidade de publicar na Polônia, porque automaticamente ele se transforma em persona não grata aos olhos do novo governo. Todos os seus textos, então, estavam simplesmente vetados na Polônia, não podiam ser publicados lá. Teve uma publicação dele na Polônia que foi toda recolhida, né, se eu não me engano. E o que acontecia, coisa muito interessante, né? É que a partir de determinado momento, nos circuitos de publicação clandestina e, obviamente, subversiva, ele acaba sendo... não autorizada pelo Estado, as obras do Miłosz começam a ser, digamos assim, contrabandeadas para o universo letrado polonês. Você tem o que em polonês foi batizado de drugi obieg, né? o segundo circuito, que foi constituído justamente por editoras clandestinas, artesanais, né? Os livrinhos eram publicados em condições editoriais muitíssimo modestas, obrinhas desse tamanho, num papel de péssima qualidade, uma letrinha minúscula, mas as obras circulavam. Né? E, inclusive, ele fala, né, numa das conferências, não sei bem se é na tua introdução,
que ele tinha um temor de que, se ele saísse do país, ele seria completamente esquecido, né? E, no entanto, isso acabou se revertendo, né? Não aconteceu nada disso. Muito curiosamente, né? Muito curiosamente. Você vê, é um caso interessante de se comparar com outras figuras, né, dissidentes célebres, né, poetas do mundo eslavo. Pense, por exemplo, no caso do Nabokov. Emigra, de novo, um dissidente, né, um gesto ali muito claro de recusa, de rompimento com a realidade do socialismo, vai para a França, mais tarde vai para os Estados Unidos, mas se torna um escritor, um novo escritor em língua inglesa. Dominava várias línguas. Exatamente. Também, né? O interessante no caso do Mill, acho que muito embora ele estivesse lá funcionando então nos Estados Unidos, dominasse o inglês perfeitamente, chegou a escrever obras em inglês e assim por diante, ele não abre mão de ser um criador, um poeta, antes de mais nada, de língua polonesa. Ele vai, inclusive, fazer parte de diversas iniciativas de tradução da sua própria poesia para o inglês, mas sempre assessorado por poetas de língua inglesa, e não abre mão desse compromisso com a língua. Eu escrevo em polonês, eu sou um poeta da língua polonesa. Isso é legal. Marcelo, eu queria entender um pouco como é que foi o processo. Você descreve um pouco no livro, conta para a gente, assim, para a gente fechar esse bloco, como é que foi o processo de tradução do polonês. Eu me lembro de uma rusga que nós tivemos com a detentora dos direitos, com a agência, exatamente, na época eu estava na direção, que eles queriam nos vender o direito do inglês para o português. Exatamente. Aí nós brigamos e conseguimos do polonês para... Como é que foi a tradução do polonês? Assim, descreve para a gente mais ou menos esse processo. Contar um pouquinho a respeito desse entreveiro aí, dessa confusão com a agência, porque ela é muito sintomática. O livro nasce, então, do convite feito ao Miłosz por Harvard, para que ele pronunciasse lá as conferências Charles Eliot Norton, né, no ano acadêmico de 81 para 82. E as conferências funcionavam conforme o seguinte padrão. O convidado, antes de mais nada, proferia, então, todas as suas preleções ao longo desse período, né, o ano acadêmico, e, em seguida, Harvard publicava o texto das conferências em inglês. Quando se tratava de convidado estrangeiro, em regra, escreviam-se as conferências na língua do convidado, original. Elas imediatamente eram traduzidas para o inglês e publicadas pela editora de Harvard. Exatamente a mesma coisa aconteceu com o Miłosz. Ele escreve o seu livro em polonês, ele mesmo o traduz para o inglês, e o livro sai... ele mesmo traduziu. Ele mesmo traduziu para o inglês, e em 1983 saem as duas edições. Sai em inglês, pela Harvard, The Witness of Poetry, né, o título em inglês, mas sai também o texto em polonês pela editora Instytut Literacki, Instituto Literário, que era uma editora de intelectuais dissidentes poloneses sediada em Paris. Eles publicavam textos em polonês de autores que pertenciam ao universo da dissidência. E aí, olha que coisa engraçada. O livro passa a funcionar, então, internacionalmente, claro, antes de mais nada, na sua versão em inglês. Uma língua mais acessível e assim por diante. Daí me parece a tendência, isso aconteceu com vários outros livros do Miłosz, de você, no instante em que negocia os direitos para traduções, né, em países sobretudo mais distantes, de entrar em cena esse argumento. Não, vamos traduzir então a partir das traduções para o inglês, e assim se resolve o problema de maneira mais prática, mais rápida, menos complicada. Sim. O que era evidentemente menos interessante. Num livro em que você está falando, num dos capítulos, de muito processo intrinsecamente relacionado à história da literatura polonesa. É a Polônia, né? Sim. A história da Polônia, e em que estão lá citados muitos poemas poloneses importantes, não fazia absolutamente sentido você traduzir do inglês. Versão essa na qual foram aproveitadas traduções, por exemplo, de poemas poloneses para a língua inglesa. Você dispondo da possibilidade de traduzir do original, muito mais interessante que fosse assim, né? Daí, enfim, a gente ter feito ali todo o esforço necessário para fazer valer esse argumento lá junto aos editores. Legal, continuamos essa prosa no segundo bloco. Maravilha. Que o primeiro já foi. Você está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta.
No programa de hoje eu converso com o Marcelo Paiva de Souza sobre o livro O Testemunho da Poesia, 6 conferências sobre as aflições de nosso século, de Miós. Marcelo, a gente estava falando sobre a questão da tradução, né? Dessa coisa da definição, de se buscar a tradução direta do inglês, direto do polonês, mas a tua tradução em si, né, aqui, depois que a gente conseguiu a autorização para fazer do polonês, como é que foi o processo da tradução das conferências, né? Ele envolveu duas etapas, e aí eu falo rapidamente a respeito das duas, porque cada uma delas foi absolutamente decisiva. A primeira consistiu num trabalho coletivo, um exercício coletivo de tradução que eu conduzi junto a uma turma de Crítica e Prática de Tradução 4, no âmbito lá da ênfase em estudos da tradução do nosso curso de letras. E aí, para essa atividade, justamente a gente trabalhou com a versão em inglês. Eu tinha na turma alunos do inglês, do alemão, se não me falha a memória, também um aluno do espanhol, e todos eles tinham um nível bastante bom de inglês. O propósito da disciplina é verter, de preferência, um livro inteiro ao longo do semestre. Como se trata de um livro curto, propus aos garotos que a gente tentasse verter o testemunho da poesia do inglês para o português. E fomos lá, montamos um calendário de trabalho, capítulo a capítulo, os meninos foram apresentando lá suas versões, a gente comentava, discutia, corrigia em sala de aula. Ao fim do semestre, a gente estava praticamente lá com uma tradução pronta. Foi o primeiro estalo. Falei, puxa, se esse trabalho deu certo, se aconteceu, a gente está com esse texto aí quase pronto, vamos pensar em publicar. Só que aí justamente entrou em cena aquela outra questão de que eu tinha falado anteriormente. Bom, já que se trata da chance de publicar, e já que haveria a possibilidade de a gente fazer isso a partir do original polonês, então vamos partir agora para o original polonês e fazer com que a tradução seja feita a partir da fonte. E aí, nessa segunda etapa, então, eu já assumi as rédeas do projeto, fiz a tradução, e um dado que me parece ser muito importante, felizmente a editora me dava carta branca para esse tipo de decisão, fiz um trabalho lá bastante atento quanto ao aparato das notas, as notas informativas, um texto introdutório mais desenvolvido para apresentar o Miłosz, para situar a obra no contexto da sua produção, esclarecer questões que provavelmente seriam mais difíceis ou menos legíveis para um leitor brasileiro, pouco familiarizado, em geral, com o universo cultural e histórico polonês. Então, a tradução a partir do original me deu a possibilidade, antes de mais nada, de mergulhar mais profundamente na especificidade do livro, fazer com que a voz do Miłosz em polonês soasse diretamente, e também a dos outros poetas poloneses, né, de quem ele fala na obra, soasse de maneira mais poderosa, mais vigorosa no texto em português, e ao mesmo tempo houve ali a possibilidade então de fornecer todo esse equipamento crítico, todos esses apêndices, que fizeram, me parece, com que a obra preste um serviço mais interessante, mais especialmente pensado em função das necessidades do leitor brasileiro. Acho que o livro, desse ponto de vista, justamente, veio assinalar aquela nova tendência de Miłosz diretamente do original e com uma preocupação maior, justamente, de estabelecer uma ponte direta entre Polônia e Brasil, entre o universo literário polonês e o universo literário brasileiro. Legal, uma curiosidade, mas se você aprendeu polonês, Uma história... É longa demais? Não, é curta. É engraçado porque, na verdade, não tem aí o argumento que costuma ser decisivo, né, quanto ao aprendizado do polonês. No Brasil, você sabe, tem um contingente grande, né, de descendentes de poloneses no Paraná, no Rio Grande do Sul, certeza, e assim por diante. Em geral, a história se prende a isso, né? Raízes familiares, mais ou menos remotas, alguma lembrança, algum contato com a língua já em casa, ou por conta da avó, do avô e assim por diante. No meu caso, não. Eu estava em Brasília fazendo graduação em letras português, fui aluno do Henryk Siewierski, esse professor polonês que trabalhava lá. Ficamos muito amigos, eu vinha fazer com ele iniciação científica, depois ele foi meu orientador no mestrado. É legal esse percurso, e quando eu concluí, na verdade, o mestrado, ele me sugeriu a possibilidade de que eu fosse para a Polônia fazer um doutorado lá.
eu topei a ideia, muito embora até aquela altura eu não soubesse polonês. Você aprendeu na marra. Né? Escrevi um projeto em francês, mandei para a universidade, consegui lá uma bolsa do governo polonês. E aí, no meu primeiro ano na Polônia, eu, de fato, imergi por completo na língua, desesperadamente, porque eu precisava escrever a tese em polonês, defendê-la em polonês. E aí se deu propriamente o meu aprendizado da língua. Então, é uma história um pouco exótica, assim, um pouco talvez fora dos Isso parâmetros. durou um percurso que de 5 anos? No total quase 5 anos. No total, quase 5 anos. Esse primeiro ano foi um período de vida monástica. Eu ganhei na Polônia o apelido o eremita brasileiro. Era o meu apelido carinhoso. Ninguém te encontrava. Eu não ia às festas, eu não convivia com os brasileiros em Cracóvia. Malhando no polonês. O tempo inteiro. Desesperadamente lá, dominando os encontros consonantais e as declinações. Imagino, Marcelo. Mas valeu a pena, né? Acho que sim, valeu acho que sim. Então, indo para as conferências, qual que é a tônica assim, mais... na verdade, as conferências são angustiadas, né? Quer dizer, o Miłosz fala muito da realidade, né? Ele se queixa que os poetas ocidentais estão muito para dentro de si mesmos, né? Um pouco de costas para a realidade do mundo e tal. Fala um pouco para a gente disso. Ele vai falar também do impacto todo da poesia francesa, né? Exato. A reflexão me parece muito interessante. Ela traz uma contribuição muito original e muito produtiva, me parece, para a reflexão sobre a poesia moderna no mundo, né? Na cultura ocidental, justamente por contrapor aquela que é a rota histórica de desenvolvimento da modernidade, né? A partir da França, e que vai se espraiar de uma maneira geral por toda parte, Brasil inclusive, com essa experiência de desenvolvimento da linguagem da poesia moderna na Polônia. Desenvolvimento esse que passa por algumas provas de fogo históricas fundamentais. A mais importante delas consistindo precisamente na experiência terrível da Segunda Guerra, Holocausto e totalitarismos. Daí, precisamente, esse tom de crítica nas considerações que o Miłosz tece sobre a tradição da poesia moderna. Então, aquela poesia de obsessiva reflexão a respeito da própria linguagem poética, do próprio fazer poético, aquela história de se conceber o poeta como um sujeito inteiramente à margem da sociedade, cuja linguagem é tão sofisticada que é impossível que um leitor comum sequer consiga compreendê-la. Fica distante do mundo real, né? Se fecha numa espécie de redoma, né? Que é a redoma da metalinguagem, do autotelismo da beleza poética, da estética. Tudo isso é meio que posto em questão em face precisamente do que foi o desenvolvimento da poesia, nesse caso concreto particular, que é a poesia moderna na Polônia. Ora, o que o Miłosz diz é que, muito simplesmente, o poeta polonês, em face das desgraças históricas que se abateram sobre a Polônia, não pôde se considerar um dandy à margem do seu povo, da sua história, do seu país. Porque ele estava lá sendo alvo das violências, das brutalidades do ocupante nazista. Digamos assim, ele cita até alguns poemas, alguns autores, quase que uma poesia pragmática, né? Ali, uma resposta desesperada um pouco isso, àquela situação. Né? Desesperada e esperançosa ao mesmo tempo. Né? Porque, enfim, você tem uma paisagem, então, de ruínas, de devastação absoluta, e a poesia, então, brilhando como uma espécie de frágil centelha que, apesar de tudo, é uma resposta negativa em face da barbárie. E o poder dessa poesia, então, depende precisamente, antes de mais nada, de uma espécie de aliança profunda do poeta com os dramas que são os dramas da sua coletividade. Essa poesia precisa falar, então, não apenas do umbigo narcísico do poeta ou dos próprios mecanismos secretos da criação poética, mas ela precisa falar daquilo que justamente acometeu o país inteiro. Violências, arbítrios, enfim, essa dura experiência histórica que eu tenho me referido. E desse ponto de vista, então, a poesia da Polônia funciona como uma espécie de termo de comparação
à luz do qual o Miłosz questiona certas tendências que ele observa na poesia que lhe era contemporânea. A poesia, por exemplo, que era feita nos Estados Unidos da América na década de 80. A poesia de uma espécie de permanência, então, dessa tradição do poeta e da poesia hermética, isolada em si mesma, que não leva em consideração, pelo menos com a atenção devida, o mundo que vai lá fora, né? Seus problemas e seus dramas. Dá um belo debate estético, né? Eu não tive como não lembrar do Bakhtin, que o Bakhtin tem uma discussão sobre o romance em que ele vai contrapor, né? E ele vai falar muito desse centramento do poeta, quer dizer, já é um ambiente discursivo em que o sujeito já seleciona a sua voz. Né? E o Miłosz vai denunciar esse excessivo, né? Ele usa umas expressões que eu achei... Ele fala empobrecimento e estreitamento, né, da poesia do século XX, um mal entendido, eu achei bonita essa expressão que ele usa, um mal entendido entre o poeta e a grande família humana. Essa é uma ideia central, achei absolutamente central. Essa história, então, de o poeta tradicionalmente, né, definido e celebrado, né, como maldito. Aquele, portanto, que está... Repito, né, à margem. Então, o Miłosz detecta aí, historicamente falando, uma espécie de cisma, um abismo, né, que se cava entre a figura do poeta e, portanto, entre a poesia e o que ele chama de grande família humana. E ele vê nisso, no fim das contas, e a experiência histórica pela qual ele passa é decisiva para que ele enxergue isso com clareza, um mal-entendido fundamental. Né? Afinal de contas, a poesia está interessada em quê? Na vida humana, na complexidade da vida humana, nos problemas que são fundamentais para o homem e para a sociedade na qual ele vive. A poesia precisa, de alguma maneira, dar resposta satisfatória a isso. Participar do mundo, né? O que não significa que o poeta vá abrir mão da necessidade de pensar sobre o seu próprio ofício criador, dialogar com outros poetas, exercitar de dizer de si mesmo, né? Exatamente. Né? Porque tudo isso é parte dessa ideia de uma poesia mais generosa, mais ampla, uma poesia talvez mais polifônica, se a gente quiser dizer, em termos mais extensiva, né? Ele nunca foi criticado, o Miłosz, como defendendo, a partir dessas conferências ou outros ensaios, uma posição assim engajada da poesia? Ele não recebeu uma crítica nesse sentido? É uma coisa interessante essa, Gilberto, uma pergunta bem interessante, porque, curiosamente, por paradoxal que possa parecer, o maior entrevero que se deu relativamente à recepção dessas ideias, no mundo ocidental, no mundo de língua inglesa, particularmente falando, foi por conta do seguinte: muitos críticos de língua inglesa viram nas ideias do Miłosz algo de inquestionavelmente valioso, importante. Se trata, então, de fato, rebater essa tradição da poesia hermética, autocentrada, autotélica, etc, etc, etc. Mas aí tiraram disso justamente a conclusão de que o Miłosz defendia uma ideia de poesia instrumental, utilitária, que o poeta então deveria ser aquele que toma partido em prol da causa política X, Y ou Z, e assim por diante. E o Miłosz toda a vida insistiu agoniadamente no ponto de que não se trata disso para ele. Não se tratava disso. Não se tratava de pôr a poesia a serviço de um partido, de uma causa ou de uma ideologia. Se tratava justamente de fazer com que a poesia fosse a mais aberta, a mais rica, a mais generosa possível na sua relação com o mundo. Pudesse prestar mais atenção no mundo. Exatamente. Então, quando o Miłosz era lido e etiquetado, sobretudo pela crítica de língua inglesa, como um poeta dissidente polonês, inimigo do comunismo, porque essa já era uma apropriação muito claramente política e ideológica das posições dele, ele protestava veementemente contra esse tipo de manobra. Legal. Com toda a razão, né? Com certeza. Marcelo, o tempo já deu. Maravilha. Obrigadíssimo pela entrevista, muito interessante. Eu que agradeço. Espero que o livro fique mais conhecido ainda, né? Isso aí. O livro Testemunho da Poesia, 6 conferências sobre as aflições do nosso século, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria.
Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra editora, livraria virtual, em que você encontre o livro. Gostaria de lembrar também que a comunidade UFPR tem desconto de 20% em todos os livros do catálogo da editora, e esse desconto também é estendido a todos os professores da rede pública ou privada, universitários ou não. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença. Até o próximo livro.